Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast. Antes de tudo, curte, se inscreve no canal. E hoje as conexões químicas e as decisões vão ser focadas no cotidiano, né? No dia a dia de estudantes de medicina. E para isso eu tenho aqui o prazer de receber dois convidados, Alexa Gomes e o Samir. Prazer. São alunos da medicina e, respectivamente, a Alexa está no vai começar o 7º período, né? Quarto ano. E o Samir vai estar na reta final, né? Tchau pra gente já. Quase passando a linha de chegada, é que ele começa agora em agosto. Agora em agosto não, ele já em julho, o último semestre da faculdade. Então, antes de tudo, quero agradecer vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E vamos bater um papo sobre rotina, né, dos estudantes de medicina. Eu quem agradeço, assim, pela oportunidade, a gente bater um papo, falando sobre o que a gente já conversa nos corredores por aí, há algum tempo, né, professor? Pois é. A gente entra na faculdade, eu faço questão de dizer isso, a gente cria uma admiração, um olhar, assim, e você sempre foi um exemplo para mim e para as minhas amigas, meus colegas. Então, estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Obrigado. Isso não foi combinado, né? Espontâneo. Estou cutucando ela por baixo aqui, né? E eu queria começar perguntando, ladies first, né? Primeiro para Alexa, depois Samir. De onde veio a ideia, Alexa, de medicina? Como é que surgiu esse interesse pelo curso na sua vida? Olha, é uma longa história, mas eu acho que é bem comum até na medicina, pela vivência pessoal, né? Quando a gente tem experiências em relação a estando do outro lado, né? A doença. Eu tenho uma cardiopatia e tive uma experiência que só descobri o meu problema cardíaco aos 10 anos. E olha que engraçado, eu sempre tive plano de saúde e tudo mais, e uma vez eu me senti e nunca descobriram o meu problema. E aí, um dia eu me senti mal, já tinha 10 anos de idade, e minha mãe me levou num posto, assim, pra ver que eu tava me sentindo mal. E aí, um estudante de medicina veio lá de dentro, me chamou na sala de animação, assim, com a minha mãe, conversou, me auscultou, falou, mãe, ausculta. E ele passou pra minha mãe. Minha mãe, assim, perdidíssima, né? Tá tudo certinho, né, doutor? E a gente viu que ele tava com um crachazinho. Filha, né? Cuida bem da minha filha, por favor. Ele falou, não, mãe, aconselho você a procurar um cardiologista. E aí falou lá do hospital em Goiânia, onde... E sugeriu, assim, e eu fiquei muito encantada, porque a gente tava sem o atendimento na hora, tava a fila grande, e um rapaz me chamou lá dentro, me escutou por uma escuta atenciosa, um carinho, e me indicou... Talvez a sementinha tenha sido plantada ali. Exato, e aí eu lembro que eu fiquei apaixonada no processo de internação, de cirurgia, eu ficava encantada. Antes de apagar da cirurgia, eu falei, doutor, você vai serrar o meu osso? Toda curiosa. Ele, não, eu vou estar. Ele ficou me explicando. Eu tava super curiosa, minha mãe até fala, nossa, você nem olhou pra trás, eu indo pro centro cirúrgico. Então eu fiquei muito encantada, assim. E eu lembro das crianças, daquela cianose que tinha hoje dos que você problemas, sabe, hoje eu sei o que é, a gente olhava e tudo, mas eu lembro de tudo, assim. Então, talvez mas foi uma experiência. eu achava muito gostoso. A experiência própria talvez tenha começado a pavimentar essa estrada. Né? Algumas colegas falam mais, assim, a respeito de algum familiar, né? Que, eu gostaria viu de perto e gostaria de fazer alguma coisa a mais pelas pessoas. A gente conversa muito sobre isso, mas o meu foi eu mesmo. E você, Samir, como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Então, Luiz, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito de estar aqui. Um prazer. Porque eu não tive a oportunidade de falar isso antes. É uma honra, porque você é uma inspiração para todo mundo na faculdade, uma inspiração para mim. Respondendo a pergunta, eu sempre tive muito acesso aos serviços de saúde por conta da vivência familiar, por conta que as minhas tias... os meus primos sempre foram da área da saúde. Meu primo é médico, minhas tias são enfermeiras, secretárias da saúde também. Então, basicamente... E você convivia com eles? E eu sempre convivi com eles. Eu também tive alguns problemas de saúde, fiquei algum tempo em hospital, mas isso daí não definiu nada. O que definiu foi mais a vivência. E não consegui me ver fazendo outra coisa. Então, eu acho que foi mais por esse lado, sabe? Tá, que legal. Apesar de não ser médico, eu sempre falo que eu acho que... Eu já disse isso aqui uma vez, que eu
queria ser fisiologista antes de saber o que era fisiologia. Legal. Porque eu era muito garoto, eu queria saber por que eu sentia sono, por que eu sentia fome, por que eu precisava ir ao banheiro. Enfim, então, são coisas que a hora que você consegue, né, atingir ou começa a construção daquela formação profissional, né, são muitas coisas que você busca lá atrás, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. E assim, já dentro do contexto mais acadêmico, Alexa, como é que você tem, normalmente, a sua organização de rotina durante o semestre? E assim, principalmente eu vou dividir aqui em 2 momentos. A sua rotina em semanas sem prova e a sua rotina em semanas de prova, porque a gente sabe que realmente semanas de prova precisam de ajustes, precisam de estratégias diferentes, porque realmente são semanas mais tensas, mais complexas, né? Então, diz um pouquinho como é que você lida com essa rotina no seu dia a dia. Então, professor, uma coisa que eu aprendi, assim, eu vim desde o cursinho até, é que você tem que sempre se avaliar, se reavaliar, não pode ter medo de perceber que não está funcionando, porque não são todas as matérias que vão funcionar da mesma maneira, como vai ser cobrado aquilo, como que você olha para aquilo, como que eu vou executar, que a gente agora no ciclo clínico tem umas matérias de mais aplicabilidade, então você muda a visão do que era, né? Eu lembro muito do meu primeiro ano de faculdade, que foi totalmente, assim, de adaptação, de entender o que funciona e não ter medo de mudar. Então, assim, minha rotina, eu parto do princípio, assim, que eu tenho que cuidar de mim. Eu não abandono fazer exercícios, porque eu preciso, eu sei o quanto isso influencia na minha qualidade de sono, de concentração. Eu também, eu tento ao máximo aproveitar o tempo que eu estou em sala de aula. Eu não tenho que refazer o que o professor está ali para me entregar. Esse momento para você é importante, ele é bem fundamental. Para mim, em sala de aula, estou sempre atento, estou sempre conversando, e para tentar me prender também, porque é complexo a gente ter uma carga... a carga horária é grande, exato. Exato. Então, ter que refazer esse horário em casa é impossível. Então, assim... E aí, o que muda para as provas e não? Outra coisa também, a alimentação, eu tento ter um pouco mais de foco, porque eu percebo. Chegam as provas, não dá para comer direito, a gente não consegue comer direito, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue fazer os exercícios direito. Só que é o momento que você mais precisava fazer isso. Exato, mas como você preparou, você tem um estoque ali de energia, muda tudo. E outra coisa, eu não viro também madrugadas, eu sou muito soneca, eu prefiro acordar às 4 do que tocar direto, assim, que a gente brinca, nas provas, né? Eu prefiro ser... Porque tem aquela coisa, não, eu queria ver antes de ir pra prova, né? Queria dar... E aí organizar... Outra coisa, eu sempre desenho muito... pelo menos uns 30, 40 dias com antecedência, eu sempre sento e faço manualmente. O que eu tenho programado já ali? Porque visualizar... Esse planejamento. Esse planejamento mensal, assim, porque qualquer coisa que muda ali dentro, eu sei o que vem depois. Esse planejamento, seja ele no papel, seja ele em um aplicativo, seja ele no celular, porque a hora que você vê... hoje eu comecei a usar mais no tablet. A hora que você vê que você escreveu ali, inclusive eu sempre digo... Você lembra até. Você trouxe um tripé importante, né? Qualidade de sono, alimentação e atividade física. Isso não é para estudante, né? Isso é para qualquer indivíduo, sempre que possível, é interessante você fazer. E planejar. E eu falo que planejar, inclusive, assim, o seu tempo de lazer. Então, você botar ali seu tempo de lazer, você vai sair tomar uma cervejinha com a galera. Sem peso, né? Escreve ali, porque aí, a hora que você se planejou para fazer isso. Então, a hora que você tá lá sentado tomando a cervejinha, você não tá... Exatamente, não tem culpa de, poxa, eu tinha que estar estudando. E a hora que você está lá sentado estudando, é o horário de estudo, né? Então, isso eu acho que esse planejamento nesse tripé... porque você visualiza, e você não se conta mentirinhas. Não, mas eu fiz tal coisa... Porque você tá vendo, você vê, e não precisa ser alguém para te vigiando e te julgando. Você tendo uma boa conversa consigo, dá tudo certo. E evita a preguiça ocupada. A preguiça ocupada é aquela coisa que você fica fazendo, mas você não precisava fazer aquilo naquela hora, né? Então, você está organizando o seu quarto de estudos e ele não está desorganizado. E você tinha que estar sentado estudando. Ou, enfim, um exemplo, mas esse planejamento é essencial.
E você, Samir? Aí, para você, eu vou incluir algo mais. Tá bom. Né? Além dessa rotina, que você já teve essa experiência toda com uma rotina Sim, sem provas, uma rotina com prova, e agora você está no momento se preparando para uma residência. perfeito. Então, entra uma outra... um outro planejamento, um novo ajuste. Fala um pouquinho desse seu dia a dia. Como é que foi quando você tinha mais provas e agora você está Certo. se preparando para uma prova importante? Então, Luiz, eu entrei na faculdade muito jovem. Uhum. Entrei com 17 anos. Eu acho que isso implicou várias decisões ruins da minha vida acadêmica. Tanto Pode vida ser. pessoal quanto vida acadêmica. Eu acho que isso é quase uma verdade absoluta. Não tô Imaturo. falando que se aplica para todo mundo, mas é uma verdade absoluta. Imaturo. A gente, A gente é 17 muito anos de imaturo, idade, né? exatamente, em todos os sentidos. E aí, a gente chega com um monte de matéria, um cenário quase pós-pandemia, no final da pandemia, Uhum. 2021. E aí eu encontro com vários professores que têm metodologias diferentes de aplicar a prova, de ensinar as matérias. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu nunca fui um gênio, eu acho que estou muito longe disso, inclusive. Mas eu acho que eu fui uma pessoa sempre muito esforçada. E isso que delimitou o sucesso ou não durante as provas. Falando Certo. de semana de provas, falando de ciclo básico e ciclo clínico. Eu nunca tive problemas com rotina, porque para mim, o que funciona para mim é ter rotina. Ok. Uhum. A rotina é importante A pra rotina você. é muito importante, porque basicamente a rotina que vai delimitar o que eu vou fazer no meu dia. Uhum. Se eu acordar e já não fizer as coisas que eu tenho para fazer, isso para mim é ruim, porque mentalmente fico Uhum. mais bloqueado durante o dia e eu não sei. Algo não foi resolvido. Algo não foi resolvido, perfeito. E então sempre fui muito esforçado durante as provas também. Eu nunca fui uma pessoa de me planejar muito antes. Por exemplo, mensal, não, nunca fiz isso. Mas, por exemplo, semanal, eu já sei o que eu tenho para fazer na semana, os dias que eu tenho para fazer, os dias que eu tenho compromisso. E também diário, sempre, hoje eu acordei 6 horas, eu quero ver o que eu tenho para fazer, como que eu vou fazer, e que horas que eu vou estudar. Então, Ok. isso é um planejamento, assim, diário, mas que para mim funciona. Para outras pessoas pode não funcionar muito. Uhum. Eu Porque- enlouqueço. Então, mas eu acho que, eu não sei porquê, mas os homens, os meninos na faculdade geralmente não têm uma organização gigante. Eu tenho, mas é uma organização semanal, organização diária. E passando por esse contexto de preparação para residência, eu acho que por eu ter rotina durante a faculdade, desde o começo, por mais que eu entrei muito jovem, cometi vários erros em relação à minha preparação acadêmica, eu consegui muito consertar isso com as vivências, Uhum. com os professores, conversando com os veteranos mesmo. E eu acredito que essa preparação está sendo, é lógico, dura, como sempre. É um desafio. Um desafio. Friozinho na barriga, Frio na todo barriga. dia. Nossa, todo dia. E eu acordo pensando nisso todo dia, porque eu tô me esforçando muito. Só que também chega uma hora que pesa, né? Chega uma hora que pesa porque você precisa do seu lazer, você precisa de uma válvula de escape, Sim. você precisa da família, dos amigos. E isso para mim é essencial. Uma forma de se conseguir estudar melhor é conseguir ter uma rotina, é conseguir realizar os treinos que eu tenho fora da universidade. E é conseguir também estar com as pessoas que eu gosto. Isso para mim é Cabeça fundamental. boa, né? Tem que Aham. tentar manter a cabeça boa. Tem que E vocês tentar. estão falando uma coisa que é fundamental, autoconhecimento, né? E assim, o que não dá pra gente dizer que o que serve para um serve para todos, né? Exato. Cada um tem uma maneira de lidar com a situação. Então, eu acho que o autoconhecimento, e você falou de uma coisa, Alexa, que eu acho que é muito bacana. Você sempre fazer os ajustes, que foi o que você organizou também, quer dizer, e os erros, né, dos Com 17 anos, Com certeza. são bases muito fortes para agora, Muito. tá? Não tenha Exato. dúvida, né? Nossa. Agora, os ajustes, eles só são bem executados quando você consegue avaliar Uhum. aonde você se enganou, qual foi o erro. E Sim. eu creio que muita gente tem essa dificuldade. E não estou falando só de aluno, não. Isso é do ser humano, né? Você se avaliar e perceber a hora que eu errei, fiz a escolha errada, aí junta, sei lá, uma vergonha, uma decepção. Sim. Mas Autocobrança, né? o autoconhecimento associado a essa percepção de analisar, né, avaliar aquilo que você fez, seja qual a área que você está,
né, vai te dar, sem dúvida nenhuma, condições de se reorganizar, né, fazer os ajustes necessários e seguir em frente, né? Muito provavelmente vocês têm experiências que mostram que em um determinado semestre funcionou de um jeito exato. e para outro Depois não é, fundamental. mas diferente, talvez eu precise ajustar. E eu sempre É. digo isso, que quando eu estou em sala Diferente. de aula, por exemplo, eu vou falar de um tema que pode ser comum, né, para mais de um curso, por exemplo. Eu saio de uma aula num curso, vou dar a mesma aula, o mesmo tópico, entregar o mesmo tópico para outro curso, a estratégia tem que ser diferente, né? Então, eu acho que essa atenção, né, de autoconhecimento e ajustes, e quanto mais rápido, não sei se faz sentido isso para vocês, para mim faz muito sentido, quanto mais rápido eu identifico Sim. aonde eu falhei, o que eu não fiz, o que eu esqueci de fazer, melhor, vai ser melhor o ajuste, mais rápido, e o resultado vai ser melhor, né? Uma coisa assim que eu vejo é avaliar o que não funciona, sabe? E Também. em cada momento muda isso, né? Por conta das condições que vão mudando. E outra coisa que eu gosto muito de avaliar, eu converso muito com as minhas veteranas, né? E ver também, e com minhas colegas, assim, do dia a dia, ver o que também não funcionou com o outro. Você não precisa exatamente você passar por aquele erro. Porque, assim, fazer o que funcionou para o outro, você sabe que não necessariamente vai dar certo com você, mas tem uns erros gerais, assim, que você fala, bom, já me avisaram, né, vou tomar cuidado, isso avaliar e colocar na conta também. Isso é uma coisa que eu sempre, antes do semestre começar, por exemplo, a gente vai começar um semestre que é mais denso na nossa faculdade. Sim. A primeira coisa que a minha madrinha de turma, né, me fez quando finalizou, ela me mandou um áudio conversando, falando de cada matéria, porque eu busquei, né, falei, amiga, e aí, o que você achou, o que você sentiu? E ela falou, eu senti isso, tal, não cometa essas bobeiras, tal, eu fiz isso, tal. Então é uma coisa legal, uma troca interessante. Você não só trocar o que funciona, mas principalmente o que E agora você peneira, né? Você vai analisar se o que ela falou pode ser algo que te prepare, e a hora que começar, naturalmente, os ajustes vão fluindo, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante de tudo isso que a gente está falando no meio de tudo isso, com certeza vai ter incluso a frustração. E eu acho que aprender a lidar com essas frustrações desde cedo, eu acho que é essencial, porque não adianta falar tudo isso que a gente tá falando sem saber lidar com essas frustrações, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou melhorar. Mas nenhum ser humano é completamente não suscetível a isso e não afetar psicologicamente ninguém sobre isso. Exato. Eu acho que essa frustração é importante, de certa maneira, pra gente, porque geralmente ninguém sabe muito bem lidar com algumas coisas que acontecem na vida. Às vezes acontece uma coisa mínima que a gente fica super abalado ou não sabe como lidar, mas o tempo vai passando e a gente vai conseguindo analisar melhor como tudo isso funciona. Eu acho que isso é um dos principais pilares para você conseguir reorganizar a sua mente, a sua vida. A mídia social contribui para algum tipo de frustrações que você está trazendo? Fazendo um paralelo com isso, né? Que às vezes você não pode errar, você tem que ser perfeito, você tem que estar... E naturalmente, eu particularmente acredito que perfeição não existe, mas você pode ser excelente naquilo que você faz, a forma como você entrega, como você se relaciona, e isso constrói algo que ajuda muito a lidar com esses momentos. E tem coisas que são imprevistos, né? E o próprio nome está dizendo, né? É imprevisto, não tem como você se organizar para um imprevisto. Ele acontece, aí você se organiza. Sim, né? Então, porque geralmente o que a gente estava falando de mídia social que afeta é que o Instagram é muito perfeito, né? Todo mundo. Então, Lá você tá perfeito. no seu cursinho, você tá na sua matéria, e aí a sua amiga posta no Instagram ou nos Melhores Amigos que ela tá estudando e errou só 2 questões da prova que ela vai fazer amanhã. Ou o seu amigo que tem 85% de chance de aproveitamento, na verdade, nas questões, do cursinho que posta lá, sem pretensão nenhuma de atingir ninguém, entendeu? Então, eu só acho compartilhando a minha vitória. Exato. Você sabe que tem um ponto aí que isso é estudo. Não que você... Eu acredito muito que você tem sim que comemorar todas as suas micro-vitórias. São conquistas suas. Perfeito. Tá? E do jeito que você achar que você tem que fazer isso, eu sempre acho que é importante você saber os seus limites.
né? Então, eu acho importante você ter limites. Tá? E limites não significa que você não pode ultrapassá-los. Limites são momentos em que você vai enxergar as suas condutas de literalmente borderline, né? Você chega ali, como é que eu faço agora? Então, a hora que você conhece os seus limites, autoconhecimento, de novo, você lida melhor com as ferramentas que você tem, com as suas habilidades e competências, e nisso cria, então, uma situação de faço o meu melhor. Eu estou sendo excelente naquilo que eu consigo. Às vezes, a minha excelência pode ser pouca para você, pode ser muita para você, mas são variações individuais. Mas eu acho que isso é fundamental, a hora que você comemora as suas micro-vitórias. Isso faz base para você ter energia, força, ânimo, disposição. Isso ajuda muito, né? E aquilo que incomoda, você tem que tomar cuidado, porque os estudos mostram exatamente isso, que às vezes as pessoas, elas começam a criar uma situação mental, comportamento que eu não posso errar. E isso aumenta a frustração, gera ansiedade, e aí você começa a entrar num ciclo vicioso ruim. Gostaria de comentar uma coisa a respeito disso que a gente vem falando aqui. A diversidade, né? A gente fica, principalmente no estudo, assim, a gente fica, quando eu fizer tal coisa, e aí eu consigo fazer. Mas as condições ideais, elas não existem. Elas literalmente não existem. Então, assim, a diversidade é o ordinário. Então, você não se desatentar para o que te dá suporte para aguentar, por isso que eu brinquei e falei, né? Eu não consigo acordar, ficar sem dormir e tudo mais. Porque quando chega a hora da pressão, você tem um mínimo ali já assentado, né, consolidado, para você lidar, porque o dia a dia ele vai ser complexo, ele vai ser frustrações, estresse, choro. E tem um termo que funciona muito bem que chama tensão produtiva. Né? E é um termo, não sei se é um termo social, se é psicológico, mas eu já vi várias vezes, e é exatamente isso, dependendo a área que você está, né? E eu trabalho com isso há muito tempo, já fui estudante, é muito interessante, você não faz nada, né? Você só estuda. Então a gente vive com isso, hoje eu vivo com vocês na rotina, e muita gente escuta isso, mas a rotina de um estudante, ela é muito puxada. Você tem estudantes, por exemplo, que não é o caso da medicina, porque ela tem um desenho de grade que a carga horária é muito grande, mas você tem curso, por exemplo, que o indivíduo trabalha o dia todo. Ele, às vezes, não tem tempo de ir para casa tomar banho e fazer um jantar, ele sai do trabalho e vai para a escola. E aí ele se dedica um tempo, então. Quer dizer, se você coloca na cabeça um objetivo que você quer traçar, qual é a transformação que você quer fazer? Né? De que ponto A para o ponto B você quer ir, se você consegue ter a oportunidade de traçar essa transformação, né? Não interessa o curso, isso é fundamental, mas a rotina de um estudante, ela não é uma rotina fácil, né? Simples. Falando nisso, eu queria que vocês comentassem aqui uma coisa assim, como é que os seus momentos, que todo mundo tem, queria que vocês falassem um pouquinho assim, quando é que você percebe que você está meio procrastinando, tem que fazer, não faço, apesar de eu ter uma agenda, apesar de me organizar, como que essa procrastinação é conduzida, como você fala, não, agora chega. E se isso, vocês têm experiências em que essa procrastinação pode começar a gerar ansiedade? Nossa. Não que, de repente, você não passou. Olha, eu não cheguei a ter mas eu... ansiedade com isso, resolvi, mas... Vocês... A Alexa fala, depois eu quero ouvir o Samir também. Se existe um momento que você consegue perceber que aquela procrastinação, você identifica, poxa vida, eu estou falhando comigo e isso está me deixando ansioso. Isso está me deixando ansiosa. Fala um pouquinho, Alexa, por favor. Então, a gente percebe... A gente começa a fazer coisas para, eu tenho que estudar agora, me programei porque esse horário eu tenho que estudar e tal. Aí quando você vê, você tá arrumando a mesa, aí você tá ali fazendo, não, mas então eu vou fazer um café diferente, E você começa a brincar com a preparação para fazer. Aí, a hora Vamos que ver você se alguém postou alguma coisa nova, pega o celular. Aí você pega o celular, minha amiga me mandou o que era mesmo a matéria. Deixa eu abrir aqui o grupo da sala, por exemplo. A hora que você vê, você tá na rede social. Sim, e faz meia hora, uma hora e meia. Mas eu até converso comigo. Alexa, chega, vamos, acorda. Mas é muito isso, sabe? Outras coisas, dentro do estudo em si, tem coisinhas que você
tem manias de firulas, assim, que você vai ver, objetivamente, você não tá lidando com a matéria em si, você tá brincando, tá colorindo a folha, tá não sei o quê. Então, essas coisinhas, eu desapeguei dessas coisinhas pra Conseguiu identificar o momento de, não, agora não, agora, fecha essa ok, porta. isso, vou começar lendo. Aí, uma coisa que me ajuda muito a me concentrar quando eu vejo que não tá dando assim mesmo, eu começo, igual eu pego o livro, começo a copiar literalmente o que tá no livro, porque aí a hora que eu entrei dentro do negócio, aí eu consigo só ler, eu consigo só pensar, você desenvolveu um gancho para começar mas pra mim trazer também tem atenção, ação. o foco para aqui. Isso, como bacana. Eu tenho o compromisso de escrever, que é uma ação, aí nada, outra coisa vai me prender, assim, aí é sempre o meu é o momento gancho, que você assim, que aí eu que legal. entro no horário de estudo. Eu falei, eu tenho que escrever até conseguir brincar da maneira que eu gosto em cada matéria, assim, de fazer cada jeito. E você, Samir, como é que é? Então, professor, o meu principal inimigo é o celular. Na verdade, o principal inimigo... Bem-vindo ao mundo atual da tecnologia. Sou eu mesmo. Cara, porque assim, a gente fica se negociando mentalmente, né? Ó, eu estudei e fiz 30 questões agora. Pô, 30 questões, dá uma cansada, né? Vou pegar o celular um pouco. Querendo ou não, pô, você fez 30 questões, você não vai ver mais uma aula de 2 horas. Você vai dar uma descansada, vai comer alguma coisa. Mas depois, na hora que você entra no celular, é exatamente o que você falou. Por exemplo, eu sou da comissão. O que é esse pouco? Quão pouco é esse pouco? Eu sou da comissão. Mas eu esqueci de ver que a empresa mandou pra mim aqui no celular. Aí foi lá ver. Comissão de formatura. Da comissão de formatura. Aí vai lá no grupo dos avisos da sala e tem alguma coisa que algum professor mandou. E aí já vai emendar no Instagram e já entra pra ver alguma coisa. Pô, isso daí, querendo ou não, são 40, 50 minutos no mínimo, assim, sabe? Agora tem o grupo da Copa, né? Não. De 26, né? Copa do Mundo, de futebol. Então. Um absurdo. Então, assim, tem tudo hoje em dia pra tirar sua atenção. Mas eu acredito que quando eu tô percebendo que isso tá acontecendo, eu coloco uma música no fone, ou desligo o celular um pouco, coloco no modo avião meio longe. Isso é bom. E isso é bom. Técnica que funciona. E eu consigo identificar isso assim bem fácil, porque é uma coisa que aconteceu a faculdade inteira comigo. Querendo ou não, eu sou uma pessoa que talvez sou um pouco ansiosa, sabe? Então, o celular acaba que implica numa ansiedade duplicada quando a gente fica muito no celular. E eu sempre fiquei muito incomodado com isso, mas é muito difícil de você tirar isso. Então, mas o que melhorou isso em mim foi o uso de esportes. Você vai lá no atletismo, vai na pista, faz um treino, vai na academia, faz um treino. Consigo mesmo, relaxa, esvazia o copo, isso é bom demais. Sim. Aí depois você fica mais tranquilo, você chega menos ansioso para estudar, com a cabeça no lugar. Bom parar para comer alguma coisa também, sem celular, ver alguma coisa na sacada, longe, para descansar as vistas. Então, acho que, assim, para mim isso funciona, sabe? Mas é difícil. Isso do Samir de 17 anos, ou essa construção. Porque a gente vai tendo uma evolução e, de novo, a percepção do autoconhecimento e o ajuste. Né? Isso da música me ajuda muito também, mas eu preciso de música sem letra. Eu ponho músicas mais porque senão a letra começa a atrair a atenção. Né? Fica. E também, dependendo, tem que ser mais tranquila também, assim. Às vezes você tá com um pouco de sono, você põe uma música clássica, ou eu escuto muita música clássica indiana, ou alguma coisa assim, um pouquinho mais agitadinha, você fala, calma. Aí já troca, você tem que ir sentindo, assim, de acordo com o que tá. Vocês gostam de estudar? Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, tem horas que eu percebo na rotina, no dia a dia, que tem... só que aí é percepção minha, né? Tô falando de uma percepção pessoal, mas de algum tempo. Que às vezes tem alguns estudantes que trazem, eu digo trazem porque como eu trabalho com o primeiro ano, eu percebo que o aluno já chega às vezes com esse tipo de comportamento de que estudar não é legal. Óbvio, depende com o que se está comparando, né? Se você acha que estudar é mais legal, eu gosto de praia, do que você ficar na praia, ali, escutando o mar, entrando na água, enfim... Agora, uma coisa que eu concordo e que muita gente às vezes pode até confundir no início, que estudar não é fácil. Não é fácil. Né? E às vezes tem pessoas que confundem eu não ser fácil com eu não gostar de estudar. Porque, por exemplo, vocês já estão no momento da vida que vocês já passaram por uma escolha importante, que é escolher um curso. Vocês escolheram um curso, tiveram a oportunidade de escolher um curso que você está fazendo a graduação.
Então, quer dizer, já foi uma escolha para algo que aparentemente você gosta, você teve sonhos, teve organizações, Planejou, conquistas, né? passou por um vestibular e por aí vai, pelo menos um. E daí que vem a ideia da pergunta, né? Eu amo conhecer coisas novas. Tá. Quando tá sob pressão, você esquece do quanto você gosta, mas é muito gostoso. Eu sou apaixonada pelo curso de medicina, realmente, assim, e eu fico muito empolgada com o que eu tô conhecendo de novo. Isso é ótimo. E aí toda a matéria que a gente vê, fala, nossa, que legal. Ah, você faria tal especialidade? Não, mas é muito legal. E então eu gosto do que eu tô sabendo. De novo, o processo, ele é o processo, ele é parte do, né, a gente tem uma avaliação. Sim. Então, todo o estresse que Tem, envolve... exato. Você tem um processo que é natural é o processo pedagógico, é toda a parte exato, técnica, assim. administrativa. Né? Mas eu gosto muito da parte de conhecer, principalmente sabendo que é algo que vai me ajudar, assim. Eu gosto muito do curso de medicina, assim, então eu sinto muito prazer em adquirir conhecimento. E eu acho interessante uma coisa que você falou, porque eu acho que todo curso tem isso, né? Quando você está na graduação, você se depara com rotinas, com disciplinas, com amplas, várias, e dependendo do momento do curso, às vezes por uma imaturidade no começo, assim, para que serve essa disciplina? Quantas vezes a gente não falou isso? Não sei como é que isso vai me ajudar a ser médico, ser engenheiro, ser enfermeiro, ser advogado, seja lá o que for. Mas é porque a gente não tem a maturidade de entender o curso como um todo. Né? Aí a hora que você começa a ter essa maturidade, você falou uma coisa no começo, repetiu agora, que eu acho que é interessante, né? E você está passando por isso, você também já deve ter passado, agora vai ser de uma maneira mais intensa, de que, poxa, legal, mas na medicina, você faria essa especialidade? Não. O que eu acho que também faz parte do processo dentro da formação. Então, a faculdade te dá uma bagagem, te entrega muitas coisas, te ajuda a conquistar muitas coisas, inclusive, na minha opinião, aquilo que eu não quero fazer. Uma das coisas que faz sentido isso para vocês? Isso faz muito sentido. Porque, assim, gostar de estudar tem a ver com prazer, certo? Você tem 17 anos, você chega e a professora fala de T-student que quadrado. Entendeu? É difícil. Não é que assim, nossa, que absurdo, mas porque é necessário. Você não consegue ver a aplicação Você não consegue ver a aplicação por trás daquilo. Momento. Seja por falta de experiência no assunto, seja por imaturidade. Mas eu acredito que gostar de estudar, eu gosto muito do novo, assim, também, sabe? Tipo, não sei essa matéria, tipo assim, nos módulos mais novos. Eu nunca vi pediatria. Legal, quero saber pediatria. Mas depois você se integra, você começa a ficar entediante, porque é o tédio de ter, sabe? Sabe aquilo lá? Mas, igual você falou, o processo é doloroso, o processo é árduo para estudar. Porque, difícil. Geralmente, a educação no Brasil não é prazerosa. É uma coisa que toda vez a professora colocou o aluno sentado e falou, não, você tem que aprender. E ele chorando, não, você vai fazer. Então, acho que geralmente vem de uma construção social muito passada, se gostar ou não de estudar, é uma cultura também, acho que do Brasil, assim, sabe? Pode ser. Mas tem dados que mostram que a faixa etária no mundo tem uma certa, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja pedagogicamente o mais correto, mas uma rejeição ao estudo. Certo. Uma percepção minha de coisas que eu leio, pela dificuldade que é, por como ele é conduzido, qual é o ambiente que você está inserido, quem são seus professores, tutores, preceptores, quem são seus colegas, porque você ter um ambiente saudável é muito importante, é legal, te estimula, né? Então, é uma coisa fundamental para quem consegue. O aprendizado é base forte para qualquer coisa, né? Eu defendo muito essa ideia. Sim. E assim, dentro do que você viveu até agora, Alexa, no curso de medicina, tá? Não vida fora isso, mas no curso de medicina, maior desafio que você passou e o maior frio na barriga, como é que foi lidar com isso? Que estratégias você usou? Assim, o maior desafio é me acolher quando eu falho. Tá. Porque as coisas continuam, né? E, por exemplo, igual você vai numa prova e fala assim, eu ia assinalar a correta, mas aí eu conversei com as vozes da minha cabeça. Por que eu fiz isso? E aí a gente esquece de que
existiram as questões que se você parou, conversou com as vozes da sua cabeça e fez o acerto vir, né? Mas essa questão do... Mas essas vozes da cabeça tem muito a ver com o estudo prévio também, a exatamente, preparação, mas eu lembro, né? era assim, exatamente, você tenta conversar com o que você se preparou até ali, né? Essas vozes que eu digo é que, tipo, você fala, mas será? Mas você fica questionando. E aí, se acolher nesses erros aí e seguir em frente. Assim, eu lembro que eu senti isso muito no primeiro ano, depois que no segundo semestre, em específico. Só fala um pouquinho desse... Quando você fala o se acolher, como você lida com esse momento? Porque você começa com você. Isso, Tá. como você começa a se martirizar e se punir e se depreciar, sabe? E isso te trava mais mentalmente. E a última coisa que você precisa, quando você precisa melhorar alguma coisa, é travar, né? Então, essa pressão que você direciona para si, se acolher é um lugar de tipo... Tá, respira, faz parte, tava nervosa, não sei o quê. Que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Nossa, não vou fazer tal coisa de novo, hein? E olhar de maneira mais racional para as coisas, porque eu senti, principalmente o primeiro ano, a gente vem assim da experiência fora e dentro da medicina, se tudo você for fazer com o sentir à frente, você se desconcentra um pouco, você tem que ter um pouco do racional. Eu falo da medicina porque é a minha experiência de agora, mas de perceber, sentir ser humano, mas visualizar de maneira prática o que está acontecendo, porque tem o depois. Você falou uma coisa que emenda com o que você falou, a hora que a pessoa posta lá, que olha, eu só acertei 30 questões de 32. Isso é fato também, fato científico, é prova, artigos escritos mundo afora, dizendo que... E eu, naturalmente, leio muito mais nas áreas da saúde, porque é a minha rotina, né? Mas a história errou, ou acertou mais que eu, será que eu estou no lugar certo? Será que eu sou tão bom quanto? Será que eu vou conseguir? Você ter aquele... lidar com aquele alto desafio que... Você vai construindo uma casca ao longo do tempo. A casca são as experiências que você vai ganhando baseado nos desafios que você venceu, né? Mas para que isso tem que ser construtivo. Você tem que entrar num ciclo virtuoso. Identificou que eu errei, consegui identificar, fazer análise. Olha, isso aqui eu errei porque eu não estudei. Ah, mas eu não estudei. Tá, acabou, passou. Não estudei, a próxima eu me preparo melhor. Né? É construtivo. E então, porque senão você começa e isso tem trabalhos que mostram que o aluno começa a se comparar, e quando tem alguém melhor que ele começa a achar que os meus amigos de sala são muito melhores que eu. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou me... Então, às vezes é muito será que difícil. No momento inicial do curso. Quer dizer, você não pode achar que a tua formação acadêmica vai ser manchada, prejudicada por causa de uma nota, de uma avaliação que por N motivos você não conseguiu atingir o objetivo que você queria. Certo. Né? Então, são construções, né? E momentos da vida que você tem que continuar sempre observando, analisando, avaliando e... Essa coisa de reavaliar e ser um pouco mais racional ajuda a lidar com essa questão da ansiedade que você pontuou. Eu lembro que a minha primeira vista de prova, a primeira prova de anatomia, eu saí correndo para a rua atrás da faculdade, respirando e, meu Deus, eu sou uma fraude, o que está acontecendo? Já começou com a síndrome do impostor no primeiro semestre. Eu me enganei todo esse tempo. Eu tive eu surtei. Eu fui lá sozinha, surtei, depois voltei, tinha a próxima aula e segui a vida. Hoje em dia, nossa... Você sofre um pouquinho, mas você sofre diferente, vai, próximo. Já acostumou, né? Eu acho que isso daí é bem, assim, presente nos dias atuais, porque as pessoas entram com uma expectativa e no final é outra. Aí entra as frustrações de novo. Mas o que mais é desafiador, assim, no curso de medicina, é saber ressignificar também. Porque, por exemplo, você chega querendo clínica médica. Aí você passou e viu que a clínica médica é um caminhão de livros, é um caminhão de assuntos e possivelmente você não teve um professor que te cativou tanto.
E aí você acaba não gostando, Então exemplo. teve mais dificuldades do que em outra área? Aí assim? você acaba gostando de outra coisa, mas aí você entra em um conflito interno. Fala assim, ué, mas desde quando eu era pequeno eu queria fazer clínica médica, exemplo. Mas você viu que você queria cirurgia Tudo bem, e tudo bem. tudo bem, Aham, e tudo bem, sim. exatamente. Mas isso é difícil, cara, porque, vamos supor, eu tô prestando cirurgia agora. Eu vou prestar cirurgia no final do ano e eu amo otorrino também. E eu fico com aquilo na cabeça. Será que não é otorrino? E aí, sabe, é uma coisa que muita gente tem. Ah, dúvida entre duas especialidades, faz especialidade e não gosta muito. Putz, Certo. queria ter feito a outra. Mas eu acho que se você não arriscar, você não vai saber Não, também. Né? exatamente. Tem que É ver. isso mesmo. E assim, caminhando para o nosso finalmente, eu queria que vocês fizessem uma análise assim, né, naturalmente como estudantes, ou já como já tá dou e tem o T, né? Doutes, só falta o I e o R Tá agora, quase. né? De um desenvolvimento pessoal ao longo do período que vocês já traçaram. E como é que vocês conseguem enxergar esse desenvolvimento pessoal com o futuro profissional que vocês estão construindo e que vocês querem um passo a mais e um passo a mais, e isso vai ser a vida toda? Sabe o que é mais engraçado que eu venho percebendo, assim? É que desde o cursinho, que é uma coisa muito comum nos estudantes de medicina, né? O pessoal que passou por um tempo, né? Você vem construindo e vem aprendendo a ter uma rotina e tudo mais, que o que vem depois é necessário você ter um pouquinho, se você se conhece mais, você se percebe mais, como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Percebo tanta mudança, assim. Uhum. Tudo é reflexo Maioria do que vê. Mudanças boas? Exato, de maneira positiva, que transbordam dessa organização, dessa visualização, dessa rotina que é nossa, sabe? E aí eu vejo que para ser um profissional, você dando o seu máximo, essa etapa é fundamental. Então, a gente não entende, a gente sofre, a gente quer o depois, mas o depois ele vem com eu percebo assim agora que eu tô começando o 4º ano, o quanto que eu mudei e o quanto que eu me relaciono até com as pessoas na vida pessoal de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve. Eu tenho mais paciência, eu ouço melhor as pessoas, porque eu aprendi isso comigo, eu tenho que fazer isso comigo. Então isso transborda em vários outros aspectos, e lá na frente o profissional que você vai se tornar, eu acho que depende, tá completamente conectado com essa... Eu não consigo enxergar você separar a pessoa do profissional. Aquela coisa, não, É. eu consigo separar o que eu sou no trabalho e a vida pessoal. Não, eu acho que existe... Equilíbrio, acho que é uma palavra, quer dizer, quando a gente fala em feedback na fisiologia, equilíbrio não é igualdade. Tem hora que eu aceito o equilíbrio, aí uma percepção, tem hora que existe muito mais um desequilíbrio intencional. Uhum. Nesse momento, eu vou focar mais nos estudos e que espero que os meus amigos entendam, espero que a minha família entenda, agora eu vou focar mais nos meus eventos pessoais. Então, esses ajustes, a maturidade vai ensinando a gente. E aí, não tem como você não fazer os investimentos adequados ao longo da formação, certo, e esperar que você vai ser um excepcional profissional, não interessa qual área. É um dos principais desafios. Causa e consequência. Nossa. É causa e consequência. Exato. Então, essas mudanças, e eu acho muito bacana quando a gente se depara com uma situação que faz a gente buscar nas caixinhas, reorganizar e sair daquela situação com uma visão diferente do que você era até ontem. E uma visão melhor, uma visão maior, e que aquilo é positivo, né? Isso, inclusive, dá um ânimo, dá um gás pra gente, renova as energias, e não é esse o caminho. Né? Eu brinco que a fisiologia humana mudou minha visão de mundo, assim, porque em várias áreas da vida... Essa disciplina tem essa característica, é a melhor que tem, todas, né? Então ela tem essa... Mas essa questão de redirecionar a energia onde precisa tirar, porque um monte de coisa vai estar acontecendo onde que você precisa estar, onde que exatamente, eu tô na frustração. Tem que tirar a energia desse lugar, porque eu preciso ir em outro lugar, e nas relações, os feedbacks, os positivos e os negativos. Isso avaliando as relações humanas, professor, como isso
Relações humanas de qualidade, É. elas devem ser sempre construídas. Eu E acho você que- percebe E os não é feedbacks fácil. acontecendo Não é nessas fácil, relações. mas é uma energia que vale. Eu, particularmente, Sim. procuro investir energia, tempo de qualidade para você desenvolver relações humanas de qualidade. Seja o ambiente que Sim. você está, porque isso é muito saudável. No curso de Ou medicina- muito ruim, se No curso de oposto medicina é muito acontece. palpável fazer isso, porque assim, eu não sei as faculdades, né, hoje em dia, mas geralmente é para ter acontecido que nas faculdades de medicina sempre você lida com o paciente. Sim. Então, desde cedo você está conversando e sabendo interagir com as pessoas. Às vezes você não sabia muito bem interagir com o paciente nos primeiros anos, mas você vai adquirindo essa relação humana que você nunca pensou que você ia conseguir. E isso que é o mais engraçado, porque essa construção durante os anos é realizada meio que imperceptível, sabe? Chega uma hora que você olha para trás e fala assim, Nossa. como foi e quando foi que isso aconteceu, sabe? Às vezes isso a faculdade oferece naquilo que a gente chama de currículo oculto e Currículo os oculto. seus relacionamentos com pessoas de outros cursos da faculdade, funcionários fora da faculdade, às vezes você Sim. muda de cidade, faz faculdade. Isso tudo ajuda, né? Ajuda, porque, por exemplo, sair de casa é muito bom por conta disso. E ainda mais num curso como medicina que te impõe uma necessidade de conversar com as pessoas, de perguntar ativamente para as pessoas sobre as comorbidades, sobre os hábitos de vida delas. Eu acho que, além disso, além de você anotar no prontuário, você vai absorvendo isso das pessoas, o que elas fazem ou não. Comunicação é fundamental. Não, acho que isso daí é uma coisa que melhora muito durante a faculdade. Eu tinha bastante dificuldade no começo, mas eu sou uma pessoa que conseguiu conversar, conseguiu me explorar melhor nessa parte. E na faculdade tem muitas pessoas que descobrem isso só lá depois, ou descobrem já no começo. Isso é muito interessante, porque são experiências diferentes, né? Então, se eu posso conversar com ela é uma pessoa super falante, por exemplo, eu já não era tanto, mas cada vez mais eu tô me soltando mais. Não sei como o professor era na faculdade, mas... Eu também era mais fechado. Eu falo muito, eu sempre digo que eu visto a fantasia de professor na hora que você está na sala de aula, no laboratório, seja lá o que for, mas eu sou mais reservado fora do ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa mais quieta, falo menos. Acho que também porque a gente fala o dia todo. Né? Chega no final do dia, tem hora que eu chego Dá em uma casa, cansada, né? eu brinco com a minha esposa, com a minha filha, eu falo assim, hoje eu não quero mais ouvir minha voz hoje, então me deixa um pouco quieto, né? E você falou uma coisa, pegando um gancho anterior. Claro. Como que comunicação hoje, para vocês, e comunicação, estou falando principalmente a comunicação verbal, você precisa conversar com as pessoas, Certo. seja da tua equipe, seja, enfim, a comunicação faz parte da nossa Sim. existência enquanto humanidade, né, do ser humano. Mas vocês conseguem mostrar um ponto de vista em relação a gente vive hoje num mundo em que você tem muito virtual, né? É uma comunicação escrita, de sinal. Hoje não dá para você não falar de inteligências artificiais. Quanto vocês investem na comunicação, no treino da comunicação? Sim. Óbvio que nós estamos falando de tecnologias, inteligências artificiais e que ajudam absurdamente em muitas áreas e têm que ser utilizadas como estratégias. Elas são ferramentas. Sim. E essa comunicação nessa era, como que vocês têm lidado? Porque vocês são a geração que... Sim. Eu sou geração de transição. Eu sou analógico, aprendi muita coisa, eu uso muita coisa e brinco assim que... Eu já falei isso na sala de aula uma vez e uma menina, só um parênteses, que... Eu falei, não, eu desligo meu celular. Como assim? Você desliga o celular? Eu falei, no botão de off. Você vai lá e desliga, né? Brinquei. Mas a minha profissão... Vocês, dependendo da profissão, a área que vocês forem atuar, você não pode desligar seu celular. Eu posso. Não, mas e se alguém quiser conversar com você? Eu falei, entenda a mensagem. Se eu desliguei o telefone, que é meu, eu não quero falar com ninguém. Né? Então, são opções. Mas como que é essa geração
que a gente está hoje, né? E eu estou nesse momento, porque a gente fala, no meu tempo é atual, né? Eu sou agora, eu entendo a situação coloquial, mas você está num momento que parece que cada vez menos as pessoas gostam ou têm facilidade. Sim. E você precisa disso. Eu acho Você precisa dessa comunicação. Eu acho que hoje em dia a gente tem que saber muito se posicionar e saber muito como fala com as pessoas. Porque não é todo mundo que tem uma paciência melhor, não é todo mundo que entende de primeira, mas, sobretudo, hoje em dia, eu acho que a gente tem que se organizar melhor na parte virtual. Quando você fala entender de primeira, eu posso pensar que, de repente, você está falando de um paciente que não entende a linguagem técnica e você vai ter que fazer com que ele entenda o que você está explicando sobre o que ele tem ou como ele tem que... Exatamente Justamente isso. Então, acho que comunicação é fundamental. São técnicas que a gente adquire, assim, meio no off, porque não tem alguma coisa, algum curso para fazer isso. Até tem, mas eu acho que a maioria... observação, né? Observação, é uma coisa mais que você adquire ao longo do tempo. Mas quando você, por exemplo, médico, eu acho que deve muito lidar com a parte digital, porque, igual você falou, as pessoas hoje em dia estão mais nas partes digitais do que propriamente nas partes humanas, porque às vezes uma pessoa te procura justamente por um vídeo que você postou, por uma coisa que você publicou. Uma coisa não exclui a outra de jeito nenhum, né? Você tem que saber usar aquilo que naquele momento para você, para o seu paciente, para sua equipe, faça o melhor sentido, né? Às vezes o menos é mais também. Sempre. Porque você quer se expressar muito, falar muito de outras maneiras, mas às vezes você fala uma coisinha que você aprende que você não deve explicar muito, porque ela pode ter entendido de outro jeito, né? E outra coisa, não, eu particularmente, como professor, né, da saúde, vejo muito e não pode existir, tudo bem que às vezes é a minha percepção, mas eu não sei, tudo bem. Perfeito. Eu não sei. Vamos estudar, né? Você sabe que tem um médico, inclusive ele era médico, ele faleceu, chamava Hans Rosling. E ele trabalhou muito com crises mundiais de epidemias, saúde pública. E ele escreveu um livro muito bacana que chama Factfulness. E ele fala nesse livro que, das várias coisas bacanas, tem uma frase lá que eu tirei, que é exatamente essa. Dizer eu não sei é libertador. E hoje, o não sei, ele pode ser resolvido de uma maneira muito rápida, porque você tem informação hoje na palma da mão. Então, eu não sei isso, mas será que eu, buscando as estratégias digitais que eu tenho, a velocidade que isso pode trazer para a resolução de um problema, ok, mas não tem problema dizer que não sei. E hoje as redes sociais criam, como a gente disse há pouco, uma ideia de perfeição e de que eu não posso errar. Porque se eu errar, eu vou ser cancelado. Então tem todo um contexto, mas esse cuidado... Posso fazer uma pergunta? Claro. Professor, em relações normais, no seu dia a dia, na sua casa, a gente vê no celular e a gente tem uma resposta muito fácil no celular. Por exemplo, eu não sei, eu vou pesquisar no ChatGPT, por exemplo. Ok. Ou em outra inteligência artificial, no Google. Mas e no consultório? Falar não sei, geralmente pega mal. Pelo que eu percebo, né? O que você acha sobre isso? Assim, agora é uma percepção, porque não é rotina minha. Não, perfeito, é isso mesmo. De consultório, a não ser como paciente, né? Certo. Mas eu acredito que dependendo como esse não sei é dito, e o que vem logo em seguida desse não sei é fundamental. Porque é natural, eu imagino, que o paciente, quando estiver diante do médico, ele quer a resolução do seu problema. Perfeito. É fato, porque senão ele não estaria ali pedindo ajuda. Claro. Né? Então, eu acho que depende muito do que você vai dizer, como você disse. Então, de novo, a comunicação. Como você diz esse não sei, né? Como que você conduz o logo após desse não sei, certo, né? Não só com o paciente, mas consigo mesmo. De novo, você tem em mãos muitas coisas, né? Então, isso é um fato muito importante. E um outro fato que talvez fuja da possibilidade de ação é porque você não conhece a pessoa que está na sua frente.
Às vezes é um paciente que está com vocês a primeira vez. Era esse Se ponto. é um paciente que é seu paciente já há alguns anos, Sim. a situação pode ser diferente. Mas se é um paciente que está a primeira vez, pode acontecer, poxa, na cabeça do paciente, o que eu estou fazendo aqui? Imagina, vim aqui com um problema e a pessoa está dizendo que não sabe. Então, é um fato. É isso. Né? Então, de novo, que é o jargão, né? Cada caso é um caso. Ótima resposta. Mas é uma situação que, momentaneamente, o que eu penso são nessas duas situações, né? Isso da comunicação, eu li um livro na época que eu estava no teatro que chama O Corpo Fala. Eu não vou lembrar o autor exatamente, mas é a gente entender que a comunicação ela se estabelece de vários aspectos, em várias minúcias, desde como você olha, como que você se mantém posicionado para atenção. Se veste, se posiciona. E como você dá atenção para o que o outro está sendo. Que entra nisso que você está falando da pergunta dele, né? Como que você vai contar para o paciente que você não sabe e que você tem interesse? Não, mas eu conheço alguém que pode te responder melhor, que vai te. Né? Como que você se mostra interessado para dizer, não sei não, sabe? Exatamente. Tipo, e aí tem essa questão do que a gente está aprendendo a lidar em relação às redes, né? Porque a gente veio pós-pandemia, a gente aprendeu realmente a se comunicar pelas telas, né? Assim, a gente precisou se afastar um pouco. E aí é uma nova comunicação. A gente tem que aprender a não ser o que a gente é de maneira distante quando é nas telas no presencial. E como você leva o seu dia a dia para as redes, principalmente pensando profissionalmente, né? Preciso me comunicar, eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso que as pessoas vejam o que eu sei, o quanto eu estou a fim de ajudá-la em tal área. Eu estudei para isso, né? Falando da profissional, assim, comunicação das áreas que a gente vê que na medicina isso tem crescido bastante, mas ter o senso das minúcias que elas continuam nas redes também, entendeu? E o outro fator, hoje você tem o paciente chegando também com as mídias. Sabendo de tudo. Exatamente, o paciente já chega com sei, né? Olha, eu vi no chat, eu vi então. Ok, e como é que você vai lidar com isso também? É uma das principais coisas. Exatamente, né? Então, se a pessoa está ali, muito provavelmente ela precisa de ajuda, mas ela também tem a informação e teve as oportunidades. Talvez, deixa eu ver o que você viu, vamos fazer o que tem que ser feito, qual é a sua conduta, enfim, porque a gente começamos a conversa dizendo como você interpreta essa comunicação, mas também tem outro lado. Eu chego, sento aqui, doutor, eu preciso da tua ajuda, mas eu já vi que eu tenho dor de cabeça, minha unha está doendo, talvez isso já... E aí, também, de novo, comunica como é que você vai explicar para essa pessoa que talvez não seja exatamente aquilo, que antes disso existem alguns protocolos, existem algumas condutas, enfim, a comunicação é fundamental. A comunicação, eu li sobre isso na época do teatro também, que a comunicação, ela se estabelece, ela acontece quando existe o encontro de quem dá e quem recebe. Sim. Então, é nessa ponte, é nesse lugar. Então, tem coisa que você não controla do que o outro vai compreender. Exatamente. Mas o que você tem para cuidar é o que você vai transmitir. Então, tem que ter cuidado e não dá para ignorar isso. Profissionalmente falando, hoje em dia, na medicina. E ter um compromisso também com o que é certo, com a ciência, que eu acho que isso que, em alguns pontos, a gente vê que alguns profissionais não... Hoje em dia mas a evidência científica é base. Não é uma verdade, porque o que acontece hoje pode ser que mude amanhã, mas é uma base que tem que ser. Galera, um prazer muito grande falar com vocês. Prazer é nosso. Foi um papo muito gostoso e que se deixasse a gente ir até o final do dia. E eu tenho certeza que você também deve ter gostado desse bate-papo e se gostou, se inscreve no canal, curte, deixe seus comentários, sugestões para os próximos encontros. E é isso. Muito bom. Muito obrigada, professor. Tamo junto. Foi legal. Muito obrigada.